Então, nesse vídeo você vai descobrir o que é essa tal de Selic que as pessoas tanto comentam. Às vezes você ouve em jornal, qual que é a influência disso no nosso dia a dia, para que ela serve. Fique tranquilo que nesse vídeo você vai descobrir tudinho sobre ela. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália e hoje eu vim falar de um assunto que é muito importante, tá no nosso dia a dia e muitas das vezes a gente não sabe, que é a tal da Selic. Bom, gente, primeiro, a Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Calma que é uma junção de nomes que você tenta encontrar sentido, fica relaxa que eu vou explicar direitinho. Então, a Selic, ela é administrada pelo Banco Central, que é o banco supremo que regulamenta outros bancos, que tem o objetivo de garantir o bom funcionamento do nosso sistema financeiro nacional. Então, a Selic, ela é administrada por esse banco, que é o Banco Central. E é através da Selic que o banco ele vende e também faz a guarda dos títulos públicos. O que são títulos públicos? Eu vou explicar no próximo vídeo, mas já vou adiantar que é a dívida pública. É uma forma do governo conseguir empréstimos através desses títulos. Mas é através desse sistema que o Banco Central consegue realmente ali captar dinheiro através dos títulos. Então, primeiro momento, é um sistema. Beleza, Natália, então você tá me falando que Selic é um sistema. Só isso? Fechou, beleza? Não. A Selic também é uma taxa. É a famosa taxa Selic, que é a taxa mãe de toda a economia. Todos os juros seguem a taxa Selic. Então, se você vai pegar um empréstimo e os juros estão muito altos, é por conta da Selic. E aí é muito fácil a gente parar e pensar e falar, nossa, então o correto é a Selic estar sempre baixa, não é mesmo? Porque se todos os outros juros de financiamento, empréstimo seguem a Selic, o adequado, o top mesmo pra gente, que vai pegar algum financiamento, alguma coisa que a gente vai ter que pagar juros, o legal é ela tá sempre baixa. Ok. Só que, por exemplo, se a Selic é a taxa mãe e todas as outras seguem ela, é só a gente parar e pensar também que investimentos seguem a taxa Selic. Por exemplo, no comecinho do vídeo eu comentei sobre o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que basicamente ele tem títulos da dívida pública. Gente, esses títulos, eles são comprados por nós. Eu não vou dar muito spoiler do próximo vídeo, mas basicamente ali também é atrelada a Selic. Se a Selic tá baixa, então quer dizer que o governo vai pagar poucos juros pra gente. E o nosso investimento não vai ser tão rentável assim, porque quanto maior os juros, melhor pra gente investidor, certo? Então agora a gente vai entender como que a Selic ela afeta o nosso dia a dia quando ela tá alta demais ou baixa demais. Primeiro, Selic baixa demais. A gente tem um exemplo até próximo aí que foi no início da pandemia. As pessoas tinham medo de gastar dinheiro porque não sabia muito bem como ia ser o dia do amanhã. Pessoas perdendo o emprego, empreendedores não conseguindo manter suas empresas. Então, realmente, a economia brasileira ia ser afetada, ela foi. Então, o que o governo fez em relação à Selic? Ele baixou a Selic. Ela chegou ao patamar histórico de 2% ao ano. Se eu não me engano, é a menor taxa de juros que a Selic já teve. Isso porque, quanto menor a taxa Selic, mais dinheiro as pessoas injetam na economia. Mas por quê? Vocês lembram que quando a taxa Selic ela tá baixa, os juros de financiamento, empréstimos também ficam baixos? E isso é comprovado com a quantidade de pessoas que foram comprar carros, financiar casa. E agora você deve estar pensando e falando, gente, mas com essa explicação eu tô aqui tentando achar um lado negativo da Selic tá baixa. Porque se com a taxa baixa ela ajuda a pessoa que vai pegar um financiamento a ter uns juros mais baixos também, qual que é o lado negativo? É que a economia ela é muito complexa, tem muitas coisas ligadas a ela. Então, quando a taxa Selic ficou baixa ali por muito tempo, as pessoas de fato injetaram mais dinheiro na economia, gastaram mais, né, deixaram ali de guardar realmente para comprar, considerando que o juro estava baixo, aproveitar o momento. Só que quando tem mais demanda, ou seja, mais pessoas comprando, o mercado aquecido porque as pessoas estão comprando, o que acontece? Existe uma demanda maior do que a oferta. Então, demanda é tudo aquilo que parte do cliente para o mercado e oferta é o que parte do mercado para o cliente. Então, quando a gente tem uma demanda que é nós, clientes, querendo comprar, mais do que ofertas, que é o mercado querendo vender, ou seja, o preço vai aumentar. É basicamente quando tem uma coisa, assim, um produto que está muito na moda e tem muita gente querendo comprar.
as pessoas vão aumentar o preço porque existe uma demanda, muitos clientes querendo comprar, maior do que a oferta. E aconteceu isso com a Selic baixa, as pessoas comprando, demanda muito maior, e aí a inflação aumenta exatamente porque os preços sobem. E agora, por fim, a gente vai entender como que funciona a Selic quando ela está muito alta. Só para vocês terem ideia, a Selic já chegou a ter, sei lá, uns 14%. Pensa só, a gente vai marcar 2,14. 14 é muito alto. E com a Selic muito alta, os juros estão muito altos, então as pessoas não querem gastar muito dinheiro, elas preferem guardar esse dinheiro, exatamente porque investimento é muito mais rentável com a Selic muito alta, então é toda uma análise, tem coisa que é ruim, tem coisa que é boa. Se a gente for olhar para um investidor, Selic alta é muito bom, porque ele vai receber juros do governo, juros muito altos, mas se a pessoa for lá e fazer um financiamento, vai ser muito ruim, porque a Selic vai estar muito alta. Ou seja, a taxa também de juros que ela vai pagar por aquele financiamento vai estar exorbitante. Essa é a análise, não existe o top da Selic, ela tem que estar baixa, ela tem que estar alta, depende do cenário econômico, depende do que está precisando acontecer para de fato definir ela. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, sugestão, dica, pode deixar aqui nos comentários, eu vou ler todos e respondê-los. E se vocês tiverem gostado do vídeo, curtam ele, por favor. É isso, gente. Até o próximo vídeo.